Nós estamos em abril meditando sobre a Páscoa do Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, sobre o Cordeiro de Deus, e nós vamos encerrar esse mês pensando mais uma vez sobre o significado da cruz e como isso tem que afetar a nossa vida, não somente individualmente, não somente no âmbito pessoal e individual, mas também como igreja do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para que já abrissem as suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Só uma pergunta para os irmãos aqui. O pastor Anderson disse que talvez abordaria esse texto, ele não me confirmou. Foi esse texto que ele pregou semana passada, 1 aos Coríntios 11? Vamos ver se os irmãos lembram aí. Se não lembram, eu posso pregar de novo, não tem problema, né? Mas se já pregou, eu vou pregar de novo, porque eu não tenho outro texto para pegar também. Ok? Foi 1 Coríntios 11 que ele pregou? Não? Então, ok. Senão eu ia trazer problemas para a pregação do pastor Anderson, ele teria que desfazer as minhas heresias no domingo que vem. Mas, graças a Deus, não estamos no mesmo texto, e a gente pode meditar com bastante liberdade em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 até o verso 32. Eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós deixássemos as nossas Bíblias abertas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 até o verso 32. Que o Senhor nos ajude nessa noite a pensar e a meditar na palavra dEle. Eu gostaria apenas de introduzir um pouco daquilo que a gente vai falar hoje, daquilo que Deus tem para nós hoje, por meio da palavra dEle, com uma ilustração de Charles Spurgeon, que é um pregador que eu já tenho citado bastante aqui para os irmãos, pregador batista, inglês, do século XIX. E Spurgeon conta uma história que é a seguinte: diz que havia um reino, e nesse reino havia um rei, e um dia um dos súditos desse rei resolveu abençoá-lo de uma forma que preparou para ele um presente. E esse súdito era um camponês, era um homem que não tinha muitas posses. Ele foi na sua plantação e pegou a melhor cenoura que ele tinha, uma grande cenoura, a melhor que ele poderia encontrar na sua plantação. E foi lá e entregou para o rei. E o rei ficou tão feliz com aquilo, ficou tão animado vendo aquele ato de generosidade um dos seus súditos, daquele camponês, que resolveu presenteá-lo e deu para ele de presente uma grande posse no seu reino, um grande terreno. Então aquele homem muito simples resolve abençoar o rei, dando um presente para ele, um ato de generosidade e de gratidão, e entrega para ele uma cenoura, a melhor e a maior cenoura que ele tinha na sua plantação, no seu cultivo. E outro homem fica sabendo disso. Outro dos súditos ouve essa mensagem, ouve essa história, e ele pensa o seguinte: se esse homem foi lá e deu uma cenoura e ganhou um terreno, se eu for lá e der alguma outra coisa muito mais valiosa, o que será que eu não consigo do rei? E esse homem era um homem de posses. Ele foi lá, preparou o seu melhor cavalo, foi até a presença do rei e entregou o seu melhor alazão para o rei. E o rei disse para ele: muito obrigado, pode se retirar. E aquele homem ficou preocupado com aquela situação, porque ele não podia se conter, ele precisou externar e dizer para o rei o seguinte: pouco tempo atrás veio um homem aqui dar uma cenoura, e o Senhor deu a ele um terreno. Eu pego o meu melhor cavalo, trago aqui, eu vou embora sem nada. E o rei respondeu para ele: aquele homem trouxe aquela cenoura para mim, você trouxe esse cavalo para você. Isso, irmãos, nos prepara mais uma vez para considerarmos o que nós estamos fazendo aqui essa noite. A igreja de Corinto perdeu a dimensão
de quem deveria ser cultuado e de quem deveria estar no centro, de quem deveria ser satisfeito na igreja. E agora nós podemos ir para o texto. Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que puderem, que se coloquem em pé. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus, que vai do verso 17 até o verso 32. Assim diz a palavra do Senhor: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a voz do Senhor unicamente. Fala aos nossos corações, fala ao Teu povo, alimenta, instrui, corrige, nos faz mais semelhantes ao Teu Filho, nos ajuda a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as bênçãos que foram adquiridas nas regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não nos deixa sair daqui como entramos. Move o nosso ser pela ação sobrenatural do Teu Espírito por meio da Tua palavra e santifica o Teu povo, faz a Tua obra, alcança aqueles que não são do Senhor, traz salvação, traz vida onde há morte, traz arrependimento, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a caminhar mais próximos da vontade do Senhor. No nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se assentar neste momento. E eu gostaria já de iniciar dizendo para os irmãos que a nossa tarefa hoje é meditar nesse tema, discernindo o corpo do Senhor. Eu perguntei sobre o texto logo no início, porque eu estava de viagem, nós combinamos, eu e o pastor Anderson, de abordar o tema da Páscoa, ou a motivação para a celebração da Páscoa. Eu disse a ele que estaria meditando em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor. Então nós temos esse objetivo de pensar o que significa discernir o corpo do Senhor. O texto que nós lemos, especialmente do verso 23 em diante, é muito utilizado no momento em que nós celebramos a ceia. Nós não vamos celebrar a ceia hoje,
mas nós vamos pensar neste memorial e entender por que essa mensagem foi colocada aqui na Bíblia, exatamente nesse contexto, nessa epístola, e o que ela tinha para dizer para o povo de Deus naquela época, e o que ela diz para nós hoje. E para que você guarde isso, a mensagem de hoje diz respeito à realidade espiritual da ceia, experimentada com discernimento. A realidade espiritual da ceia, experimentada com discernimento. E como nós vimos aqui, nós percebemos que o apóstolo Paulo não começa esse trecho com um tom muito agradável. Na verdade, ele está trazendo uma repreensão, uma advertência, uma exortação para a igreja. E essa é uma repreensão aberta, onde ele precisa pôr as claras diante de toda a igreja. Essa carta seria lida diante de toda a igreja e todos seriam repreendidos publicamente. Então, do verso 17 ao verso 22, nós temos essa repreensão aberta do apóstolo Paulo, ou o elogio negado. Por 2 vezes o apóstolo Paulo diz: nisto eu não vos elogio. Do verso 23 até o verso 27, nós temos a instrução centrada em Cristo. O que fundamenta a repreensão do apóstolo Paulo é a instrução centrada em Cristo, é estabelecer o fundamento da igreja novamente, é apontar para a igreja que eles perderam o centro de Cristo Jesus, perderam de vista o Messias crucificado. E o fundamento da cruz, mais uma vez, aparece nessa epístola. Nós vamos perceber, se nós lermos 1 Coríntios de uma vez só, que Paulo recorrentemente apela para a cruz como um argumento a favor da correção no âmbito da igreja. E do verso 28 até o verso 32, nós temos o autoexame, ou a manifestação da obra da cruz na vida da igreja e na vida destes irmãos. Se nós pensamos no significado da cruz do verso 23 ao 27, e Paulo traz isso claramente, o significado da cruz sendo representado na ceia do Senhor, do 28 até o 32, ele traz claramente o que significa receber e participar da obra do Senhor representada na ceia. E aqui eu vou apenas resumir os 3 pontos que nós tentaremos abordar hoje, nessa noite, tendo em mente aquilo que nós já estabelecemos nessa primeira ilustração. 2 homens, um vai à presença do rei e oferece o seu melhor, como gratidão por tudo aquilo que ele já tem recebido. O outro vai à presença do rei e tenta barganhar com Deus, porque ele está mais interessado em seus próprios interesses. Ele tenta barganhar com o rei, mais interessado em si mesmo. E aqui nós vamos identificar o seguinte, olhando para esse trecho da palavra de Deus, que lá no início do capítulo 11, no verso 2, Paulo traz um elogio. Observe comigo: eu vos elogio porque em tudo vos lembrai de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Então, após estabelecer esse elogio no início do capítulo, ele vai tratar sobre a postura que a igreja de Corinto tinha sobre os homens e as mulheres no culto. E ele tem esse elogio a dar à igreja, porque diz que eles permaneceram naquilo que eles foram instruídos pelo apóstolo. E Paulo vai ser incisivo sobre a maneira com a qual a ceia é tratada a partir do verso 17, mudando o tom. Agora eu não elogio vocês. E ele vai tratar da maneira carnal com que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E nós vamos pensar um pouco mais nisso adiante. Paulo questiona se de fato ali estava se realizando uma ceia ou um culto ao Senhor. Porque ele vai dizer, como nós vemos ali no verso 17, que o ajuntamento era para pior. Era melhor que não houvesse aquele ajuntamento do que continuasse acontecendo como estava sendo. Em um segundo momento, como nós já falamos, o argumento de Paulo se move em direção à revelação do Senhor e à palavra de Deus. E aqui Paulo está falando antes dos evangelhos serem
escritos. É muito provável que Paulo esteja trazendo algo que ele recebeu dos apóstolos, ele ouviu dos apóstolos, uma instrução dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele entrega essa instrução à igreja dizendo que não era uma ideia dele, não era algo que foi inventado pela igreja do Senhor, mas aquilo que ele estava estabelecendo aqui era a revelação de Cristo. Paulo ensina pelo Espírito Santo que não somente as práticas da igreja, mas as motivações e tudo o que se faz na igreja do Senhor deve refletir a obra de resgate feita por Cristo na cruz do Calvário. Em um terceiro momento, ele vai chamar a atenção. Se você e eu, se a igreja de Corinto não discerne isso, nós seremos considerados culpados do sangue do Senhor. E no argumento de Paulo é como se ele estivesse dizendo que se nós não consideramos a obra da cruz, na celebração da ceia, no culto em que nós tomamos a ceia do Senhor como algo santo, como algo sagrado, como algo que traz para nós a mensagem da cruz, nós estamos nos colocando do lado daqueles que mataram ao Senhor, que crucificaram a Jesus Cristo. E nós estamos também dividindo a igreja de Cristo. Colocando de uma outra forma, se algum de nós aqui começa a participar de tudo que é feito, especialmente da ceia do Senhor, não entendendo que o Evangelho está no centro de tudo isso, nós não estamos apenas crucificando e rejeitando Cristo, como fizeram aqueles que conduziram Ele à cruz. Nós estamos trazendo divisão para o meio da igreja do Senhor. Quando o Evangelho sai do centro, a divisão se estabelece no meio da igreja. E Paulo chama a igreja a considerar isso, lembrando que todos os que participam da ceia devem fazê-lo relembrando a obra sobrenatural de Cristo em nosso favor, considerando a minha, a sua, a nossa indignidade. Caso contrário, como ele vai dizer lá no final, nós corremos o risco de entrar debaixo da disciplina do Senhor. Quando não é o Evangelho a grande motivação, o centro daquilo que nós estamos fazendo, nós corremos o risco, como a igreja de Corinto já estava experimentando, de entrar na disciplina e na correção do Senhor. Eu quero que você lembre comigo que essa epístola ela é escrita para uma igreja que tem um perfil bem típico. Não é uma das igrejas que Paulo plantou indo nas sinagogas. Paulo mudou a sua estratégia quando percebeu que o ambiente da sinagoga já estava se tornando hostil. E cada vez mais, todos aqueles que participavam da sinagoga já fechavam as portas para ele e acusavam ele de fazer muitas coisas, de promover rebeliões, de promover motins no meio das cidades e das sinagogas que eles se envolviam para a pregação do Evangelho. E aqui Paulo está tratando de uma igreja que vem depois de uma mudança de estratégia. A estratégia não era mais ir na sinagoga e pregar para os judeus. A estratégia que fundamentou a igreja em Corinto era a estratégia de pregação do Evangelho para os gentios. E muitos se convertem. Mas, apesar da grande obra sobrenatural de Deus, do mover de Deus trazendo muitos para a fé, a igreja aos Coríntios traz um problema que é muito diferente daquelas outras igrejas plantadas no meio dos judeus. Nessas igrejas plantadas entre os judeus, normalmente o grande problema era a ameaça externa. Os falsos líderes que ficavam rondando a igreja e conversando com um e com outro e tentando trazer esses irmãos para falsas ideias, para falsas doutrinas, ou fazendo com que eles retrocedessem da fé em Cristo. Mas o grande problema em Corinto é o seguinte: a igreja não experimenta a dificuldade dos falsos mestres do lado de fora, mas eles estão no meio da igreja. Eles estão não somente no meio da igreja, mas estão desafiando a autoridade de Paulo. E por diversas vezes Paulo precisa estabelecer as coisas apelando não para a sua autoridade pessoal, mas como ele faz aqui,
colocando o Senhor no centro, colocando a cruz no centro, colocando o Evangelho no centro. E essa igreja, a igreja de Corinto, ela sofre porque ela vem de uma outra mentalidade. Não é a mentalidade judaica da sinagoga, mas é a mentalidade dos pagãos, que viviam em uma outra maneira e serviam os seus deuses de uma outra maneira. E aqui, talvez, o mundanismo começa a se infiltrar dentro da igreja e eles querem fazer da ceia do Senhor algo muito parecido com o que acontecia do lado de fora, quando eles não conheciam a Cristo. E essa mudança de mentalidade envolve refletir sobre o culto ao Senhor. E nos capítulos 11 ao 14, nós encontramos Paulo tratando única e exclusivamente do culto ao Senhor. O que Deus espera do culto público, do culto que é feito não nos nossos lares, não na nossa individualidade, mas do culto que é feito como igreja, como congregação. No início do capítulo 11, ele vai tratar sobre as questões envolvendo a postura dos homens e das mulheres, como eles deveriam se portar na igreja. E a partir do 17, ele entra na questão da ceia do Senhor. Do capítulo 12 ao 14, nós vemos Paulo tratando da questão dos dons. E o que Deus esperava de uma igreja que era tão cheia de dons. Tinha tantas pessoas abençoadas com dons, mas vivia de uma maneira imatura e pouco espiritual. E pensando sobre isso, eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós olhássemos agora para o nosso texto, meditando sobre a Páscoa do Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, sobre o Cordeiro de Deus. E nós vamos encerrar esse mês pensando mais uma vez sobre o significado da cruz e como isso tem que afetar a nossa vida. Não somente individualmente, não somente no âmbito pessoal e individual, mas também como igreja do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para que já abrissem as suas Bíblias em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Só uma pergunta para os irmãos aqui. O pastor Anderson disse que talvez abordaria esse texto, ele não me confirmou. Foi esse texto que ele pregou semana passada, 1 aos Coríntios 11? Vamos ver se os irmãos lembram aí. Se não lembra, eu posso pregar de novo, não tem problema, né? Mas se já pregou, eu vou pregar de novo, porque eu não tenho outro texto para pegar também. Ok? Foi 1 Coríntios 11 que ele pregou? Não? Então, ok. Senão eu ia trazer problemas para a pregação do pastor Anderson, ele teria que desfazer as minhas heresias no domingo que vem. Mas, graças a Deus, não estamos no mesmo texto, e a gente pode meditar com bastante liberdade em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 até o verso 32. Eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós deixássemos as nossas Bíblias abertas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 até o verso 32. Que o Senhor nos ajude nessa noite a pensar e a meditar na palavra dEle. Eu gostaria apenas de introduzir um pouco daquilo que a gente vai falar hoje, daquilo que Deus tem para nós hoje por meio da palavra dEle, com uma ilustração de Charles Spurgeon, que é um pregador que eu já tenho citado bastante aqui para os irmãos, pregador batista, inglês, do século XIX. E Spurgeon conta uma história que é a seguinte: diz que havia um reino, e nesse reino havia um rei, e um dia um dos súditos desse rei resolveu abençoá-lo de uma forma que preparou para ele um presente. E esse súdito era um camponês, era um homem que não tinha muitas posses. Ele foi na sua plantação e pegou a melhor cenoura que ele tinha, uma grande cenoura, a melhor que ele poderia encontrar na sua plantação. E foi lá e entregou para o rei. E o rei ficou tão feliz com aquilo, ficou tão animado vendo aquele ato de generosidade um dos seus súditos, daquele camponês, que resolveu presenteá-lo e deu para ele de presente uma grande posse no seu reino, um grande terreno.
Então aquele homem muito simples resolve abençoar o rei, dando um presente para ele, um ato de generosidade e de gratidão, e entrega para ele uma cenoura, a melhor e a maior cenoura que ele tinha na sua plantação, no seu cultivo. E outro homem fica sabendo disso. Outro dos súditos ouve essa mensagem, ouve essa história, e ele pensa o seguinte: se esse homem foi lá e deu uma cenoura e ganhou um terreno, se eu for lá e der alguma outra coisa muito mais valiosa, o que será que eu não consigo do rei? E esse homem era um homem de posses. Ele foi lá, preparou o seu melhor cavalo, foi até a presença do rei e entregou o seu melhor alazão para o rei. E o rei disse para ele: muito obrigado, pode se retirar. E aquele homem ficou preocupado com aquela situação, porque ele não podia se conter, ele precisou externar e dizer para o rei o seguinte: pouco tempo atrás veio um homem aqui dar uma cenoura, e o Senhor deu a ele um terreno. Eu pego o meu melhor cavalo, trago aqui, eu vou embora sem nada. E o rei respondeu para ele: aquele homem trouxe aquela cenoura para mim, você trouxe esse cavalo para você. Isso, irmãos, nos prepara mais uma vez para considerarmos o que nós estamos fazendo aqui essa noite. A igreja de Corinto perdeu a dimensão de quem deveria ser cultuado e de quem deveria estar no centro, de quem deveria ser satisfeito na igreja. E agora nós podemos ir para o texto. Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que puderem, que se coloquem em pé. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus, que vai do verso 17 até o verso 32. Assim diz a palavra do Senhor: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e, em parte, acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a voz do Senhor unicamente. Fala aos nossos corações, fala ao Teu povo, alimenta, instrui, corrige, nos faz mais semelhantes ao Teu Filho, nos ajuda a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as bênçãos que foram adquiridas nas regiões celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não nos deixa sair daqui como entramos. Move o nosso ser pela ação sobrenatural do Teu Espírito por meio da Tua palavra e santifica o Teu povo, faz a Tua obra, alcança aqueles que não são do Senhor, traz salvação, traz vida onde há morte, traz arrependimento, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a caminhar mais próximos da vontade do Senhor. No nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se assentar neste momento. E eu gostaria já de iniciar dizendo para os irmãos que a nossa tarefa hoje é meditar nesse tema, discernindo o corpo do Senhor. Eu perguntei sobre o texto logo no início, porque eu estava de viagem, nós combinamos, eu e o pastor Anderson, de abordar o tema da Páscoa, ou a motivação para a celebração da Páscoa. Eu disse a ele que estaria meditando em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor. Então nós temos esse objetivo de pensar o que significa discernir o corpo do Senhor. O texto que nós lemos, especialmente do verso 23 em diante, é muito utilizado no momento em que nós celebramos a ceia. Nós não vamos celebrar a ceia hoje, mas nós vamos pensar neste memorial e entender por que essa mensagem foi colocada aqui na Bíblia, exatamente nesse contexto, nessa epístola, e o que ela tinha para dizer para o povo de Deus naquela época, e o que ela diz para nós hoje. E para que você guarde isso, a mensagem de hoje diz respeito à realidade espiritual da ceia, experimentada com discernimento. A realidade espiritual da ceia, experimentada com discernimento. E como nós vimos aqui, nós percebemos que o apóstolo Paulo não começa esse trecho com um tom muito agradável. Na verdade, ele está trazendo uma repreensão, uma advertência, uma exortação para a igreja. E essa é uma repreensão aberta, onde ele precisa pôr as claras diante de toda a igreja. Essa carta seria lida diante de toda a igreja e todos seriam repreendidos publicamente. Então, do verso 17 ao verso 22, nós temos essa repreensão aberta do apóstolo Paulo, ou o elogio negado. Por duas vezes o apóstolo Paulo diz: nisto eu não vos elogio. Do verso 23 até o verso 27, nós temos a instrução centrada em Cristo. O que fundamenta a repreensão do apóstolo Paulo é a instrução centrada em Cristo, é estabelecer o fundamento da igreja novamente, é apontar para a igreja que eles perderam o centro de Cristo Jesus, perderam de vista o Messias crucificado. E o fundamento da cruz, mais uma vez, aparece nessa epístola. Nós vamos perceber, se nós lermos 1 Coríntios de uma vez só, que Paulo recorrentemente apela para a cruz como um argumento a favor da correção no âmbito da igreja. E do verso 28 até o verso 32, nós temos o autoexame, ou a manifestação da obra da cruz na vida da igreja e na vida destes irmãos. Se nós pensamos no significado da cruz do verso 23 ao 27, e Paulo traz isso claramente, o significado da cruz sendo representado na ceia do Senhor, do 28 até o 32, ele traz claramente o que significa receber e participar da obra do Senhor representada na ceia. E aqui eu vou apenas resumir os 3 pontos que nós tentaremos abordar hoje, nessa noite, tendo em mente aquilo que nós já estabelecemos nessa primeira ilustração. 2 homens, um vai à presença do rei e oferece o seu melhor, como gratidão por tudo aquilo que ele já tem recebido. O outro vai à presença do rei
e tenta barganhar com Deus, porque ele está mais interessado em seus próprios interesses. Ele tenta barganhar com o rei, mais interessado em si mesmo. E aqui nós vamos identificar o seguinte, olhando para esse trecho da palavra de Deus, que lá no início do capítulo 11, no verso 2, Paulo traz um elogio. Observe comigo. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrai de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Então, após estabelecer esse elogio no início do capítulo, ele vai tratar sobre a postura que a igreja de Corinto tinha, sobre os homens e as mulheres no culto. E ele tem esse elogio a dar à igreja, porque diz que eles permaneceram naquilo que eles foram instruídos pelo apóstolo. E Paulo vai ser incisivo sobre a maneira com a qual a ceia é tratada a partir do verso 17, mudando o tom. Agora eu não elogio vocês. E ele vai tratar da maneira carnal com que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E nós vamos pensar um pouco mais nisso adiante. Paulo questiona se de fato ali estava se realizando uma ceia ou um culto ao Senhor. Porque ele vai dizer, como nós vemos ali no verso 17, que o ajuntamento era para pior. Era melhor que não houvesse aquele ajuntamento do que continuasse acontecendo como estava sendo. Em um segundo momento, como nós já falamos, o argumento de Paulo se move em direção à revelação do Senhor e à palavra de Deus. E aqui Paulo está falando antes dos evangelhos serem escritos. É muito provável que Paulo esteja trazendo algo que ele recebeu dos apóstolos, ele ouviu dos apóstolos, uma instrução dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele entrega essa instrução à igreja dizendo que não era uma ideia dele, não era algo que foi inventado pela igreja do Senhor, mas aquilo que ele estava estabelecendo aqui era a revelação de Cristo. Paulo ensina pelo Espírito Santo que não somente as práticas da igreja, mas as motivações e tudo o que se faz na igreja do Senhor deve refletir a obra de resgate feita por Cristo na cruz do Calvário. Em um terceiro momento ele vai chamar a atenção. Se você e eu, se a igreja de Corinto não discerne isso, nós seremos considerados culpados do sangue do Senhor. E no argumento de Paulo é como se ele estivesse dizendo que se nós não consideramos a obra da cruz, na celebração da ceia, no culto em que nós tomamos a ceia do Senhor como algo santo, como algo sagrado, como algo que traz para nós a mensagem da cruz, nós estamos nos colocando do lado daqueles que mataram ao Senhor, que crucificaram a Jesus Cristo. E nós estamos também dividindo a igreja de Cristo. Colocando de uma outra forma, se algum de nós aqui começa a participar de tudo que é feito, especialmente da ceia do Senhor, não entendendo que o Evangelho está no centro de tudo isso, nós não estamos apenas crucificando e rejeitando Cristo, como fizeram aqueles que conduziram Ele à cruz. Nós estamos trazendo divisão para o meio da igreja do Senhor. Quando o Evangelho sai do centro, a divisão se estabelece no meio da igreja. E Paulo chama a igreja a considerar isso, lembrando que todos os que participam da ceia devem fazê-lo relembrando a obra sobrenatural de Cristo em nosso favor, considerando a minha, a sua, a nossa indignidade. Caso contrário, como ele vai dizer lá no final, nós corremos o risco de entrar debaixo da disciplina do Senhor. Quando não é o Evangelho a grande motivação, o centro daquilo que nós estamos fazendo, nós corremos o risco, como a igreja de Corinto já estava experimentando, de entrar na disciplina e na correção do Senhor. Eu quero que você lembre comigo que essa epístola ela é escrita para uma igreja que tem um perfil bem típico. Não é uma das igrejas que Paulo plantou indo nas sinagogas. Paulo mudou a sua estratégia quando percebeu que o ambiente da sinagoga já estava se tornando hostil e cada vez mais
todos aqueles que participavam da sinagoga já fechavam as portas para ele e acusavam ele de fazer muitas coisas, de promover rebeliões, de promover motins no meio das cidades e das sinagogas que eles se envolviam para a pregação do evangelho. E aqui Paulo está tratando de uma igreja que vem depois de uma mudança de estratégia. A estratégia não era mais ir na sinagoga e pregar para os judeus. A estratégia que fundamentou a igreja em Corinto era a estratégia de pregação do evangelho para os gentios. E muitos se convertem. Mas, apesar da grande obra sobrenatural de Deus, do mover de Deus trazendo muitos para a fé, a igreja aos Coríntios traz um problema que é muito diferente daquelas outras igrejas plantadas no meio dos judeus. Nessas igrejas plantadas entre os judeus, normalmente o grande problema era a ameaça externa. Os falsos líderes que ficavam rondando a igreja e conversando com um e com outro e tentando trazer esses irmãos para falsas ideias, para falsas doutrinas, ou fazendo com que eles retrocedessem da fé em Cristo. Mas o grande problema em Corinto é o seguinte: a igreja não experimenta a dificuldade dos falsos mestres do lado de fora, mas eles estão no meio da igreja. Eles estão não somente no meio da igreja, mas estão desafiando a autoridade de Paulo. E por diversas vezes Paulo precisa estabelecer as coisas apelando não para a sua autoridade pessoal, mas como ele faz aqui, colocando o Senhor no centro, colocando a cruz no centro, colocando o evangelho no centro. E essa igreja, a igreja de Corinto, ela sofre porque ela vem de uma outra mentalidade. Não é a mentalidade judaica da sinagoga, mas é a mentalidade dos pagãos, que viviam em uma outra maneira e serviam os seus deuses de uma outra maneira. E aqui, talvez, o mundanismo começa a se infiltrar dentro da igreja, e eles querem fazer da ceia do Senhor algo muito parecido com o que acontecia do lado de fora, quando eles não conheciam a Cristo. E essa mudança de mentalidade envolve refletir sobre o culto ao Senhor. E nos capítulos 11 ao 14, nós encontramos Paulo tratando única e exclusivamente do culto ao Senhor. O que Deus espera do culto público, do culto que é feito não nos nossos lares, não na nossa individualidade, mas do culto que é feito como igreja, como congregação. No início do capítulo 11, ele vai tratar sobre as questões envolvendo a postura dos homens e das mulheres, como eles deveriam se portar na igreja. E a partir do 17 ele entra na questão da ceia do Senhor. Do capítulo 12 ao 14 nós vemos Paulo tratando da questão dos dons. E o que Deus esperava de uma igreja que era tão cheia de dons. Tinha tantas pessoas abençoadas com dons, mas vivia de uma maneira imatura e pouco espiritual. E pensando sobre isso, eu gostaria já de convidar os irmãos para que nós olhássemos agora para o nosso texto e pensássemos nessa repreensão aberta do apóstolo Paulo. E essa repreensão aberta do verso 17 ao 22 começa exatamente com aquilo que nós já dissemos: não vos elogio. E Paulo traz para o centro essa questão da ceia. E aqui um alerta para todos nós, para que nós pensemos nisso, irmãos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para todas as igrejas que foram inclusive plantadas pelos apóstolos, nós encontramos problemas. Mas a grande dificuldade talvez aqui para nós não seja o fato de que há problemas na igreja de Corinto. Talvez o grande problema para nós aqui é que Paulo abertamente faz uma repreensão. E como nós somos talvez sensíveis demais, melindrosos demais, e como muitas vezes em algumas igrejas a ideia é a seguinte: nós não podemos tratar dos problemas, o que será do nome da igreja, o que será da reputação da igreja. Imagine se Paulo pensasse isso, ele nunca teria corrigido esses irmãos, e o problema teria se agravado, porque como ele vai dizer mais à frente,
aqueles que são corrigidos pelo Senhor são disciplinados para não serem condenados com o mundo. Paulo não joga panos quentes sobre o problema. Ele não tapa os olhos, ele não finge que não está acontecendo. Ele não diz, olha, vamos simplesmente ignorar isso, daqui a pouco a coisa passa e nós seguimos daqui para frente. Paulo precisa resolver algo que é muito sério. Envolve a ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor é apenas o sintoma. O grande problema, como nós vamos ver, é que uma mentalidade que deveria estar apegada ao Evangelho estava sendo substituída. E o interesse já não era mais o interesse de Deus sendo levado em conta, mas o interesse humano. No verso 18 e 19 ele vai dizer claramente que essa igreja estava passando por divisões, divergências. Em algumas versões a palavra divergência é trazida como heresia. E aqui o sentido para nós é o seguinte: o problema não é a divergência de opiniões. O problema é quando as nossas opiniões jogam fora a verdade de Deus e se estabelecem no culto, na igreja e no meio do povo do Senhor. O problema não é a divergência de opinião pura e simplesmente, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que essa é uma oportunidade inclusive de crescimento para a igreja, no verso 19. É importante que haja divergências, até necessário, para que os aprovados se tornem manifestos no vosso meio. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas essa ideia de divergência ou heresia, em algumas versões, significa que quando alguém substitui o fundamento do Evangelho na igreja do Senhor, ele está produzindo um cisma. Ele está fazendo com que o corpo de Cristo seja dividido por outros interesses que não são os interesses do Senhor, a vontade do Senhor. E o verso 20 deixa isso muito claro, porque Paulo vai dizer, vocês não estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. O motivo não é o Senhor, o motivo é que vocês têm outros interesses e outras motivações. E Paulo continua desenvolvendo isso, lá no verso 21, quando ele começa a mostrar e a expor exatamente o que estava acontecendo ali. E a partir do verso 21 nós percebemos que haviam aqueles que comiam tanto que se embriagavam e outros ficavam com fome. E a maioria dos estudiosos aqui entende que o grande problema na igreja de Corinto é que havia homens e mulheres muito ricos, muito abastados, cheios de posses. E eles antes da ceia faziam uma celebração, um grande banquete. Cada um trazia o seu alimento, era uma grande festa, uma grande celebração. Mas aqueles que eram mais ricos traziam comidas finas, o melhor vinho, e os mais pobres, que muitas vezes não tinham nem o que comer em casa, passavam por dificuldade, quando vinham para a igreja, observavam tudo isso, e não participavam desse banquete. E esses mais ricos não só faziam isso, quando depois de terminado o banquete, eles falavam, bom, vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E Paulo está indignado com essa situação, porque isso mostra que eles não estavam olhando para o Senhor, eles não estavam preocupados com o Senhor, mas somente com os seus apetites e desejos. A ceia é apenas um sintoma de um problema muito mais profundo. E nós podemos entender de duas maneiras aqui. Esses homens e mulheres que eram muito ricos, provavelmente eles faziam isso no meio do culto do Senhor, se reuniam, celebravam ao Senhor, faziam um grande banquete e depois celebravam a ceia e traziam uma mentalidade, que era a mentalidade das festas pagãs que esses homens participavam antes. Provavelmente trazendo a mentalidade dos rituais que eles se envolviam antes de se converterem ao Senhor. Mas nós podemos também entender da seguinte maneira, e essa é uma mensagem para nós ainda hoje. Isso também diz respeito ao problema do individualismo mundano no meio da igreja.
E se você abrir a sua Bíblia no livro de Judas, lá no verso 12, você vai encontrar aquilo que era chamado de festas do amor, ou festas de caridade. Uma vez por semana, a igreja se reunia não só para celebrar a ceia, mas era um banquete comunitário. Judas 12 deixa bem claro que esse banquete começou a ser corrompido por essa mentalidade mundana. E muitos começaram a participar desses banquetes de maneira absolutamente irreverente, sem levar em consideração a realidade espiritual da ceia do Senhor. E o que aconteceu, muito provavelmente, é que alguns séculos depois, esse costume foi banido da vida da igreja. Pense comigo aqui, irmãos, que coisa boa é nós podermos nos reunir como igreja do Senhor. Nós fazemos muito isso, nós celebramos, nós trazemos cada um o seu alimento, nós fazemos o junta-panelas. Mas a igreja precisou abolir essas refeições antes da ceia, porque isso estava fazendo mais mal do que bem. E eu fico pensando aqui, olhando para isso que Paulo está dizendo, o que ele diria, olhando não só para os nossos juntas-panelas, porque isso não é o problema. O problema é quando o nosso próprio interesse se estabelece no meio da igreja. E nós já não vimos aqui com um interesse por Cristo, receber a Cristo, ouvir a palavra de Cristo, nos satisfazer no Senhor, entender a vontade dEle para a nossa vida, celebrar ao Senhor, como o próprio Leandro disse no início, agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor, mas nós viemos aqui por causa dos nossos próprios interesses. E quantas igrejas, irmãos, trabalham exatamente isso? Eu preciso despertar o interesse da pessoa por qualquer outra coisa, para que talvez depois eu conduza ela a Cristo Jesus. Então a gente faz festa, a gente faz bagunça, a gente faz tumulto, a gente cria tudo. A gente experimenta de tudo aqui no ambiente da igreja. Por quê? Porque depois a pessoa vai conhecer a Cristo por meio disso. E olhe para essa situação. Uma refeição comunitária foi abolida da igreja, porque estava desvirtuando a ceia do Senhor. O que Paulo diria se olhasse para as nossas igrejas? Ele diz para os coríntios, vocês estão aqui por causa do interesse de vocês, não por causa da ceia. O que ele diria para as nossas igrejas hoje? E aqui, uma pergunta para nós. Nós temos ouvido o pastor Anderson pregar em Malaquias. Em Malaquias 1:10, nós ouvimos dele, por meio da palavra do Senhor, que Deus estava tão revoltado com o culto que era prestado a ele por meio dos seus profetas, dos seus sacerdotes, da sua igreja no Antigo Testamento, que ele diz claramente, quem dera as portas ficassem fechadas. E isso, irmãos, é basicamente o que Paulo está dizendo aqui. As vossas reuniões causam mais mal do que bem. Algumas perguntas para nós. O que tem trazido cada um de nós aqui, irmãos? Nós temos vindo para afirmar os nossos próprios interesses, os nossos apetites. Quando nós não encontramos aquilo que nós estamos buscando, nós nos sentimos desapontados. O pastor é isso, a música é aquilo. O que tem determinado? É a vontade do Senhor? É a palavra dEle? Ou como Paulo está dizendo aqui, os seus interesses? Talvez você esteja entre aqueles que precisam se sentir afirmados a todo custo. Esses homens de nobre posição estavam se afirmando naqueles banquetes, estavam se exaltando, estavam mostrando que eles tinham condições, posses, recursos, estavam desvirtuando o culto ao Senhor, a ceia do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós percebemos que a igreja, ela se tornou um mecanismo de exaltação pessoal e não de submissão a Cristo e aos irmãos. Não só por meio de pessoas que têm visibilidade, mas quantas vezes a nossa primeira pergunta, quando se trata de igreja, é: eu estou me sentindo bem? Será que é essa a primeira pergunta que nós deveríamos fazer?
esses homens estavam se sentindo muito bem. E Paulo diz no verso 17 e no verso 22, eu não vos elogio em tudo isso que vocês têm feito. E retomando esse ponto que eu disse, as igrejas se apoiam de alguns mecanismos que contradizem aquilo que Paulo está fazendo aqui. Se não é o fundamento do Evangelho estabelecendo todas as coisas na igreja, nós devemos nos atentar e acender o sinal de alerta. Oferecer o que as pessoas desejam se tornou muitas vezes um suposto método evangelístico. E a mentalidade desses irmãos aqui, imaturos na fé, é que eles estavam adaptando aquilo que eles já tinham recebido lá fora e trazendo para a ceia do Senhor. E Paulo está dizendo que o culto cristão tem que ser o exato oposto daquilo que eles faziam nos seus rituais pagãos. Muitas igrejas, irmãos, querem atrair pela semelhança, quando a nossa grande força, a força do cristão, a força do cristianismo, é que a nossa mensagem, ela é o oposto, ela é diferente, ela não pode ser alcançada pela sabedoria deste mundo. E Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2. As igrejas que oferecem tudo menos Cristo estão espantando as ovelhas e atraindo os bodes. Existem muitos ministérios, entre aspas, que estabelecem meios carnais para atrair pessoas carnais. E o grande alerta para nós é que nós não podemos ocultar a cruz de Cristo atrás de balões coloridos. É impossível, irmãos. O centro da nossa mensagem é o Messias crucificado no centro da história. Não somente crucificado no centro da história, mas na esquina onde todos os povos poderiam ver e enxergar, no meio do Império Romano. E está lá escrito, em latim, em aramaico, em hebraico, para que todos pudessem ver e entender, do povo do Senhor a todos aqueles que estavam ao redor, todos podem contemplar a obra da cruz, e como ela é escandalosa, como ela é vergonhosa. Nós apresentamos diante das pessoas o nosso Messias crucificado pelos nossos pecados, e esse é um grande desafio para os nossos dias. Esse é o grande erro de muitos de nós, das nossas igrejas. O nosso ajuntamento é resultado de uma transação sobrenatural, onde o Filho de Deus é moído pelos nossos pecados em uma cruz, para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Isso significa que não viemos para a igreja porque temos os nossos interesses afirmados, mas porque na igreja encontramos aqueles que negaram a si mesmos para seguir a Jesus junto conosco. Não é a afirmação pessoal, mas a negação pessoal estabelecida pela cruz que nos une. Quando outros interesses, quando outras motivações nos ajuntam, mais cedo ou mais tarde a conta chega. As reuniões, mesmo que bem-sucedidas aos olhos dos homens, fazem mais mal do que bem aos olhos de Deus. As divergências, as divisões ficam nítidas. E aqueles que são fiéis ao Senhor precisam se manifestar. E é isso que está lá no verso 19, quando Paulo diz que é necessário que haja divergências para que os aprovados se tornem conhecidos. E um alerta aqui para aqueles que pegam esse texto para dizer que a intriga, a confusão, seja na verdade uma oportunidade para o povo de Deus de mostrar que tem uma boa teologia. Na verdade, o que o apóstolo está dizendo aqui, como diz um comentarista, é que as facções, elas são um meio, não do povo de Deus, utilizar esse pano de fundo pecaminoso para se tornar conhecido. Mas as panelinhas, os grupos, as facções, aqueles que vêm no meio da igreja e se separam por interesses diversos, eles ocasionam a manifestação dos aprovados que se recusam a se juntar a isso. As panelinhas na igreja ocasionam a manifestação do aprovado que se recusa a se juntar a este grupo. É esse o contexto dessa mensagem.
E quando isso não acontece, quando não há uma separação entre aquilo que nos une como igreja e aquilo que vem do lado de fora e muitas vezes molda a nossa mentalidade, aquilo que é padrão do lado de fora se torna também um padrão do lado de dentro. As rixas, as divisões, as brigas por posição, o status, tudo isso adentra a igreja do Senhor. E aquilo que separa as pessoas do lado de fora também começa a nos separar do lado de dentro, como foi o caso aqui em Corinto. Os mais ricos se fartavam em um banquete, como era o seu costume anterior, e aquilo era feito antes da ceia, enquanto os mais pobres ficavam sem comer. Lembre comigo, irmão, que a obra de Cristo nos iguala diante da cruz, quando nos mostra que nós fomos unidos como pecadores. Se nós nos deixarmos levar pela nossa velha natureza, nós caminharemos como a igreja de Corinto. Os rituais de fora, o paganismo que movimentava a mentalidade deles, começou a influenciar como eles viam a ceia do Senhor. E talvez, irmãos, nós não temos muito para falar mal dessa igreja, porque até mesmo nas nossas igrejas mais sérias, nós vemos o culto se tornando cada vez menos um culto corporativo, um culto onde a igreja participa e celebra ao Senhor, e muito mais uma performance, um show, um grupo de louvor que mais se parece com uma banda, um pastor que mais se parece com um humorista, um coach, um terapeuta, não um pregador da palavra, uma multidão que se achega que mais se parece com um auditório, diante de um espetáculo, e esse espetáculo só parece bom quando mexeu com os meus sentimentos, quando me entreteve, quando me levou às lágrimas, quando causou alguma comoção. Irmãos, nós não somos tão diferentes dos coríntios assim. Muitos de nós talvez estejam vindo ao culto para se banquetear de si mesmos e não de Cristo Jesus. Não para fazer parte de uma multidão que oferece adoração, mas de um bando de indivíduos separados que quer exigir coisas de Deus e se afirmar fazendo uso das coisas santas. Quanto pecado há em nossos usos das coisas santas do Senhor, quando nós fazemos delas uma escada para a nossa própria afirmação. Quantos ministérios sendo construídos sobre o aplauso humano e não sobre o fundamento bíblico, sem a oração, sem a mortificação, sem o serviço sacrificial, tudo pela satisfação pessoal que se afirma no louvor de outras pessoas. O mais trágico é perceber que nós podemos ter todos os elogios do mundo e estarmos muito satisfeitos conosco mesmo na igreja e ouvirmos de Deus 2 vezes: nisso não vos elogio, nisso eu não vos elogio. Mas Paulo não para aqui, ele não apenas coloca o dedo na ferida, ele precisa tratar a ferida que está aberta. E a instrução centrada em Cristo é o reajuste, irmãos. Quando há divisão na igreja, o problema não é sentar com os grupos e falar, vamos seguir daqui para frente. Quando há divisão na igreja é porque interesses estão se colocando acima de Cristo e da palavra dele. Os interesses precisam ser julgados pela palavra do Senhor. E Paulo faz isso. E ele vai dizer exatamente isso a partir do verso 23. Eu entreguei a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. O grande combate do apóstolo Paulo se dá por meio da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, da instrução, da correção pública e em particular. Porque ele vai dizer lá no final desse capítulo, no verso 24, que ele daria algumas instruções quando estivesse presente. Mas aqui ele já estava ensinando e corrigindo. E quando falta a palavra de Deus, tudo vai mal. Seja na vida particular, seja na vida do culto e na vida da igreja. E o grande problema aqui, irmãos, para nós considerarmos, e esse é um problema para muitos, não é o novo ou o velho. Paulo não está querendo que eles superem o passado pagão, experimentem algo novo.
Paulo não está dizendo para eles, olha, o problema é que vocês precisam pensar nas coisas de uma maneira diferente. O grande problema aqui é a ausência de fundamento bíblico na motivação desses irmãos e dessas irmãs. E Paulo precisa estabelecer isso. E o grande fundamento bíblico que o apóstolo nos aponta aqui está no verso 24 e no verso 25, quando ele diz que recebeu do Senhor, que a celebração da ceia foi feita pelo Senhor uma primeira vez, e Cristo deixou bem claro, isso deve ser feito em memória de mim. O centro do nosso cristianismo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse, façam isso em memória dos meus milagres. Ele não disse, façam isso para lembrar de como eu amei os pobres. Mas isso tudo tinha um objetivo, façam isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice derramado. Este é o meu sangue. Vocês precisam beber e comer de mim. Cristo mostra que Ele é o centro desse memorial e Paulo relembra a igreja disso. Ele derramou o seu sangue, bebendo o cálice da ira de Deus e nos oferecendo o cálice da nova aliança, onde nós encontramos o perdão, a reconciliação, a satisfação da nossa alma. O verso 26 nos mostra que essa mensagem não pode ser esquecida em nenhum dos nossos